Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Louvado seja o teu nome, Senhor! Aleluia! O céu e a terra estão cheios da glória do Senhor. Aleluia! Manifesta o teu poder, Senhor, nessa noite. A tua presença, Senhor, ela é bem-vinda entre nós. Declaramos bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia, te louvamos, Senhor. Levante as suas mãos. Olha aí, olha aí, olha aí o poder de Deus sobre as suas mãos. Esse poder vai transformar o mundo, vai transformar famílias. Esse poder vai quebrar maldições. Essa unção sobre a sua vida vai transformar corações, vai transformar almas. E hoje eu profetizo que essa unção nova está sobre você, numa doçura especial. O Espírito Santo fazendo essa obra, hoje e para sempre. E você pode aplaudir o nome do Deus eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, Deus é muito bom. Como que Deus fala aos nossos corações? De uma maneira muito comum, muito casual, muito tranquila. Às vezes nós estamos na rua, alguém libera uma palavra, o Espírito Santo te dá uma mensagem. Está conversando e alguém libera uma frase, o Espírito Santo te dá uma mensagem. Esta semana estava conversando e alguém liberou uma palavra. E eu falei, Jesus, que mensagem. Aí o Espírito Santo falou, pregue, fale, pregue, porque essa é a chave da vitória. Você crê nisso? O Espírito Santo fala conosco. Estava conversando com um amigo e falou assim, olha, como é que Deus faz? Toda semana tem que dar pelo menos umas 3 ou 4 mensagens. E eu falei, ele não dá 3, 4 mensagens não. Ele dá mais de 100 mensagens. Porque o Espírito Santo fala aos nossos corações. Fala. Jesus falou em João 6:63, ele diz assim, ó, a carne para nada presta, mas o Espírito vivifica. E diz assim, ó, as minhas palavras são Espírito e vida. Aquilo que entra em você como vida, como Espírito, produz vida e produz Espírito. Você está entendendo? Quando você está aqui, a palavra do Senhor é Espírito. Se é Espírito, ela é animada, ela tem poder. E se ela é Espírito, ela tem vida. Se ela tem vida, ela produz aquilo que ela é capaz de produzir. Então, quando você recebe a palavra do Deus eterno, você está recebendo Espírito e vida. E é isso que você vai dar às pessoas, Espírito e vida. Glória a Deus. Quero falar hoje a respeito de uma das coisas mais importantes no mundo espiritual, no mundo físico, nas relações, aquilo que tremeia nas nossas conversas. Muito importante quando temos que ter uma mente já produzida pelo Espírito Santo para que a nossa vida não ecoe outra coisa que não seja dele. Eu quero dizer que essa palavra ela é tão importante porque ela pode fazer você prosperar, quanto ela pode fazer você ser um sofredor, um destruído na vida. Ela nos desperta para o âmbito do espiritual e também pelas coisas que estão ao nosso redor. Ela define quem você vai ser, como você será, as coisas que você fizer, como elas acontecerão, como também ela pode marcar com infortúnio, com desgraça, tudo que você fizer. É muito importante que você preste atenção nessa palavra, porque foi o Espírito Santo que tocou meu coração. Isso ouvindo de um irmão uma palavra, aquilo produzindo na minha alma assim uma série de cascatas de ordem do Espírito Santo. Fale sobre isso, fale sobre isso. Eu quero que você seja abençoado. E se nessa noite tiver algum impeditivo na sua vida, dentro do que nós vamos falar, eu creio que você vai renunciar, você vai anular, você vai quebrar e você vai fazer um novo pacto com Deus Todo-Poderoso. Porque essa é a nossa finalidade, irmãos. Nossa finalidade é sairmos daqui renovados. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Nós vamos ler alguns textos da Bíblia e eu gosto muito que a igreja participe. E vamos começar a ler em Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Já está aí no televisor. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vamos lá? Tiago 3:2. Isaías 50, verso 4. Mateus 12, 36 e 37. Amém. Você pode se assentar. Infelizmente, por ignorância, falta de sabedoria, muitas pessoas estão sendo impedidas de desenvolver uma vida vitoriosa por causa das suas palavras. Muitas pessoas que, infelizmente, foram conduzidas com ensinamentos de palavras de destruição, palavras que matam sonhos, palavras que dilaceram o futuro. Ora, se para Deus, na boca do Senhor Jesus, palavras é espírito. No mundo espiritual da maldade, de toda boa intenção, palavra é espírito. No mundo da maldade, da desgraça, regido por Satanás, por dragão, antiga serpente, Lúcifer, palavra também é espírito de destruição. E nós transacionamos. Quantas famílias já foram destruídas por causa de palavras? Quantos filhos já foram embora dos seus lares por causa de palavras ruins? Quantos negócios derrotados, quantas amizades desfeitas por causa de palavras mal colocadas, mal interpretadas. As palavras estão sempre cerceando-nos em todos os cantos na nossa vida, até inconscientemente, o mundo do simbólico está nos dominando, porque aquilo que ouvimos, aquilo que entra pelas vias da entrada da alma, fica dentro do nosso inconsciente, fica reverberando quando nós mesmos não temos poder, porquanto estamos inconscientes, no nosso sono. Palavras permeiam o mundo. Ora, se nós olharmos num aspecto teológico, criacional, da manifestação de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas foram formadas através da autoridade da palavra do Eterno. Tudo que se fez, tudo que foi criado, só se fez e se criou por causa das suas palavras. Palavras marcam profundamente, constroem. Palavras estão sendo hoje verbalizadas em todos os lugares. E seguindo, irmãos, essa métrica, essa visão, nós hoje somos permeados por palavras. Nós vivemos por palavras. As palavras constroem, as palavras edificam, como também as palavras destroem, e elas criam infortúnio para o futuro de qualquer pessoa. Quantos filhos recebendo maldições de suas mães, seus pais, por causa das palavras? Quantas pessoas hoje ficaram enfermas? Quantas pessoas hoje ficaram com problemas e conflitos íntimos por causa de palavras que ouviram em suas infâncias? Quantas pessoas foram massacradas, destruídas? Como você não vai ser nada, você não vai alcançar nada, você não produz nada, você é um miserável, um pobre, coitado. São palavras e elas têm uma significância, porque vai criando dentro do ser humano uma forma de levar o comportamento da pessoa àquilo que ela está recebendo. A mente é plástica, ela tem uma plasticidade. Aquilo que você fala, aquilo fica dentro de você. Ora, se o próprio Senhor Jesus Cristo falou que palavras são sementes, e aquilo que você semeia por sua boca, é isso que você vai colher. É isso que vai atingir o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo emocional. Nós hoje sabemos o quanto a palavra pode atingir o mundo da subjetividade, irmãos. Aquilo que a ciência não pode chegar com fatos exatos.
uma forma de trazer uma visão através de exames, porque a pessoa foi atingida por palavras. Foram situações que criou traumas, situações que criou bloqueios. Pessoas hoje estão sendo atingidas, profundamente desestimuladas, desacreditadas, sem força, sem fé, porque ficaram presas a essas palavras de desgraças. E a gente pode ver como a palavra tem poder. Poder. E a Escritura Sagrada não é um livro só espiritual. Ela é um guia da vida do ser humano. Amém? O ser humano não é só espiritual. O ser humano, ele é um ser que a Bíblia diz tripartido. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós somos marcados no espírito, na alma e no corpo. O que pode hoje ser mais valioso em sua vida não é a sua casa, não é o seu dinheiro, não é o seu estilo de vida, a sua roupa, não é a marca da sua roupa, o carro que você tem, o emprego que você tem. O que é mais precioso na sua vida são as suas palavras. Porque as suas palavras, elas vão te dar vida, elas vão te dar vitória, ou elas podem te dar espírito de morte e destruição. Quais as palavras que têm transacionado o seu ambiente? Quais têm sido as palavras que você tem se apegado? E nós vamos falar sobre isso, porque a palavra tem poder. Aquilo que é liberado no mundo, verbalizando e lançando através de uma força, através de uma intenção, através de um volume de raiva, de ódio, isso tem intenção também no mundo espiritual. As pessoas não sabem o quanto isso pode custá-las. Pode custar muitas coisas. Eu posso te dizer, talvez hoje você esteja sendo impedido de desfrutar uma vida vitoriosa porque lançaram palavras de maldições na sua vida e você nunca as quebrou. Nunca teve a visão de dizer, me lançaram realmente palavras de maldição. Talvez isso veio do seu lar, de pessoas que você nem imagina. E palavras que entraram na sua alma, palavras que começaram a danificar a sua existência. Palavras têm poder. Diga comigo, palavras têm poder de dar vida ou da morte. Palavras duras despertam raiva. Palavras duras despertam raiva. Pessoas provocam o mundo da intriga, o mundo do dilaceramento através das palavras duras. E uma palavra lançada é como uma flecha atirada. Ela não tem como voltar. Foi lançada, já foi. Às vezes, uma palavra dura no coração de um filho, de uma esposa, de um marido, de um amigo. Você lançou essa palavra e ela vai envenenar a pessoa. O que diz a Bíblia? Em Provérbios 15, verso 1. Olha o que diz. Vamos ler junto, irmãos? A resposta... O fato é que nós estamos na direção do Espírito e o que é do Espírito produz vida e as coisas espirituais. Quando nós não atentamos para essa realidade espiritual, quando a sua resposta ela trabalha com uma intenção de valores, pode atingir o mundo da maldade. Porque a palavra, ela branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela cria ira, contenda. Às vezes nós falamos assim, adoramos o Senhor, chegamos aqui em um culto maravilhoso desse, pastores. E chegamos em casa com palavras duras. Poderíamos ter o nosso vocabulário que pudesse produzir a brandura, a mansidão. Palavras que profetizamos. Olha o que diz aí Isaías 55, verso 10 e 11. Por que não usamos mais uma palavra que realmente possa acender, possa trazer valores, possa conduzir a pessoa ao bem-estar? Porque essa é a palavra da vitória. Quando você acorda, como você começa o seu dia, como você se relaciona com as pessoas da sua casa, como é você no mundo fora do seu lar, quais têm sido as palavras? Então, a Bíblia fala que o Senhor ele tem interesse que aqui nós possamos colocar palavras em nossas bocas que sejam palavras proféticas, abençoadoras, que possam diminuir tensão, que possa acalmar a irritação das vidas. As palavras que são colocadas em nós por Deus é para produzir na vida das pessoas frutos dignos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Olha o que diz Isaías 55, 10. Vamos ler juntos até o 11. Porque, assim como desce a chuva e para lá não tornam, e a fazem produzir, e pão ao que come. Verso 11. Assim
Glória a Deus. A palavra que sai da sua boca tem que ser palavra profética, que tem um fim de prosperar para chegar realmente e consumar o seu propósito dentro de uma visão que traga bondade, justiça, retidão. Libere da tua alma, em nome de Jesus, palavras abençoadoras, amém? Suas palavras têm poder. Quando você libera palavras abençoadas, quando você determina coisas no mundo espiritual com palavras como disse o profeta Isaías, assim diz o Senhor Deus, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela cumprirá. A palavra cumpre, ela tem uma missão, Às vezes nós não damos conta, mas é hora da gente reconhecer algumas palavras que lançamos, palavras amaldiçoadas. E vou te dizer, como todas as palavras elas têm vida, elas não param de seguir um propósito e fazer o seu fim ser consumado. Se você não determinar que essa palavra seja quebrada, anulada, desfeita, ela vai passando e vai entrando de década em década, de geração em geração dentro da tua família. É tempo de quebrar maldições por palavras. Talvez você falou assim sem pensar. Hoje o mundo está assim. Pessoas acham que podem falar e dizer assim, mas eu falei sem pensar. Então, meu querido, tudo que você falar, você peça a Deus sabedoria para saber se isso tem aprovação e está dentro da justiça de Deus. Isso não justifica, não. O fato de estarmos certos não significa que nós temos que vergonhar a pessoa, que temos que desfazer da pessoa para mostrar a nudez da pessoa, a vergonha da pessoa. O fato de estarmos certos, nós temos que ter uma consciência do Evangelho, que essa obra quem tem que fazer é Deus. Nós não queremos fazer justiça por conta própria, porque a Bíblia diz que toda justiça é do Senhor. É Ele que faz justiça. Olha, nós podemos avançar nas nossas palavras. Avance nas suas palavras. Não retroceda nas suas palavras. Eu quero que você avance nas suas palavras. Encha os seus pulmões e comece a liberar profeticamente a metralhadora de Deus. Bênção, 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 bênção. Eu te abençoo. Receba, receba, receba. Satanás vai ficar furioso quando pensava que você fosse agir usando palavras de maldições. Você vai falar, minha boca, ela profetiza a bênção do Senhor Jeová. É a bênção do Senhor. Tiago capítulo 3, verso 10. Temos que abençoar as pessoas, não amaldiçoá-las. Leia comigo, o que está escrito aqui? Temos que abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. Olha o que diz Tiago 3, verso 10. Leia comigo. De uma mesma boca... Amém? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. A nossa natureza, ela ainda não está completamente convertida àquilo que há de ser. O apóstolo Paulo até diz, olha, nós agora estamos olhando por enigma, por espelho, mas um dia havemos de ser como ele é e veremos face a face. Eu quero dizer que nós lutamos, porque dentro de nós existe ainda tendências por causa do pecado a fazer o mal. Dentro de nós, de qualquer um. Por isso que nós vivemos em santificação contínua. Não é uma questão de eu devo ou não devo, é obrigação, santificação contínua. Eu tenho necessidade, eu preciso disso. Eu vejo, irmãos, que nós temos que lutar contra essa fera raivosa que está dentro de nós. Essa fera indomável, pastor Carlinhos, pastores, só pode ser freada pela total obediência, abnegação ao sacerdócio de Jesus. Porque se deixarmos por nós mesmos, essa fera nos domina. Porque é o poder da alma decaída, é o poder da personalidade decaída, é a personalidade danificada do Adão terreno. E realmente, quando somos muitas vezes levados a uma condução, a nossa vontade é fazer com que essas pessoas experimentem um amargor que a gente tem na alma. Mas aí a Bíblia diz, olha, saiba que também dessa fonte
Você tem bênção, porque a tua alma decaída, ela está agora totalmente rendida ao sacerdócio salvador de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, preste atenção. Quem nos domina não é uma entidade maligna. Quem nos domina não é um sentimento depravado de um homem não convertido, de uma mulher não convertida. Quem nos domina é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor. Eu não concordo com essa palavra, pastora Regina, pastores estão aqui, dizer assim, tem vício que é difícil. Não existe vício difícil. Existe desejo de se entregar totalmente a Deus. Você pode estar sendo conduzido a um caminho de maldição e pode estar se justificando que isso é desejo da sua carne. Mas a Bíblia diz o que está operando é maior do que a operação do pecado. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Tiago 3,5. Cuidado com palavras carregadas de raiva. Isso pode ferir, pode interferir, pode impedir a ação e a obra do Espírito Santo. O que diz a palavra do Senhor? Tiago 3, versículo 5. O que diz aí, irmãos? Uma palavra de fofoca pode incendiar toda uma floresta. Vocês já viram fogo no milharal? Fogo no milharal é o seguinte, começa assim, uma faísquinha pequenininha. Faz assim, lambe o milharal. Cuidado que uma palavra pode incendiar toda uma cidade. Cuidado. Tenha cuidado. Nós vamos correr um pouquinho, irmãos. Mateus 5,37. Compromissos não cumpridos. É uma das coisas que eu tenho observado de pessoas que dão suas palavras e não cumprem suas palavras. Pessoas que dizem que vão e não vão. Pessoas dizem que pode contar comigo e na hora nem se justificam. Pessoas que assumem responsabilidades e não assumem de verdade. Cuidado com isso, porque a sua palavra, ela está no mundo que está interagindo entre o físico e o espiritual. Você não tem imaginado quanto isso tem acarretado. Quando você faz e pratica, isso está a teu favor, mas quando você diz e não pratica, isso é contra você. Olha o que diz Mateus 5, verso 37. O que diz, irmãos? Amém? Olha como está aí o mundo espiritual da maldade agindo. Às vezes você acha que não deva esse esclarecimento, essa justificativa. Mas se você der a sua palavra, se você falar, às vezes, olha o que diz em Eclesiastes 5, não está programado não, mas está na minha mente. Diz, sabe o quê? Quando você fizer um voto, se atente em cumpri-lo. Porque você não cumprindo, você faz voto de tolo. E a Bíblia diz que todo tolo, ele é potencialmente uma pessoa para o inferno. Então, antes de você fazer um voto, Deus não está pedindo para você fazer voto nenhum. Pense. Pessoas estão falando sem pensar. Pessoas estão falando sem analisar. O mundo está sendo destruído por causa das palavras que não são examinadas antes de sair de suas bocas. Olha, que seja o seu falar sim, sim ou não, não. Muitas vezes nós ganhamos muito mais no silêncio do que falando. Tem gente que fala demais. É melhor você calar a sua boca, porque isso está atrasando a sua vida. A palavra do Senhor diz em Provérbios 17, 28. Nós vamos ler, mas eu quero dizer que com a boca fechada, eu vou te dizer, com a boca fechada, podemos evitar muitas confusões. Está aí escrito. Com a boca fechada podemos evitar muitas confusões, mas dependendo do propósito, com ela provocamos muitos ressentimentos. Deixamos pessoas magoadas. Deixamos pessoas rancorosas, porque falamos demais. O fato de ser verdade, isso não nos faz melhores para expor a vida de ninguém. Provérbios 17, 28, irmãos. O que diz? Vamos ler junto? Até o tolo, quando se cala, as pessoas falam, pô, ele é sábio. E quando você fala demais, você mexe, você provoca, magoa. Nem sempre tem que falar tudo o que pensa. Nem sempre você tem que falar o que você acha. A única palavra que Deus aceita é a palavra de sabedoria. Amém, irmãos? Se essa palavra não produzir no mundo espiritual o propósito de Deus, pode ter certeza que essa tem intenção de outros valores, de outras necessidades. E aí nós precisamos entender que muitas vezes precisamos pensar
pensar antes de falar. E devemos falar com sabedoria, no momento certo e na hora certa. Provérbios 25:11, nós percebemos o quanto é importante. Com a boca fechada podemos evitar muitas confusões. Provérbios 25:11, pode colocar, por favor. Olha o que diz e a intenção que as nossas palavras podem atingir tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Porque se nós direcionarmos as nossas palavras com a intenção e com o desejo da vontade de Deus, nós vamos então trazer um novo para a vida das pessoas. Está indo ou não está indo? Travou. Amém. Não tem problema não. Aí foi. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Vai que vai. Glória a Deus. O que está escrito aí, irmãos? Nem sempre. Provérbios 25, verso 11. O que diz Provérbios 25, verso 11? Tem hora que você tem que calar a sua boca e saber que não é a hora certa de falar. A gente tem que ter esse discernimento que é dado para toda igreja. Esse dom todos nós temos. Todos nós temos discernimento. Aquela hora que você não é a hora certa, não é o momento certo. Eu não posso agir dessa forma. Discernimento. Trabalhar com sabedoria. Trabalhar reconhecendo que isso pode provocar algo pior. E a Bíblia ensina que a gente tem que ter a palavra no momento certo. Palavras perfeitas recebem exaltação de Deus. Amém? Quando você fala como Deus quer, pode ter certeza que no céu há festa. A festa, pode ter certeza. Mateus 16, versículo 15 e versículo 16. Vamos ler aqui junto, irmãos. Palavras perfeitas. O que diz aí? Mateus 16, verso 15 e 16. E Simão Pedro, pode botar o versículo também 17 ao 19. O que diz? A resposta que Jesus deu a Pedro foi justamente essa. E Jesus respondendo, 18. Olha, verso 19. E eu te darei as chaves. Jesus elogiou Pedro por suas palavras. Olha que coisa interessante. Jesus elogiou Pedro. E como isso é importante. Irmãos, às vezes, casais estão em crise porque não têm palavras de reconhecimento. Palavras que podem ajudar tanto e não são ditas. Palavras que podem fortalecer a unidade do lar, a unidade do trabalho e não são reconhecidas. Pessoas, falam tanto mal dos seus salários. Se você fala mal do seu salário está amaldiçoado, porque a sua palavra é de vida ou é de morte. Você fala mal do teu trabalho é amaldiçoado, porque o lugar que você trabalha é onde você leva o sustento para sua casa. Se você faz alguma coisa e você está amaldiçoando aquilo que é rentável, que sustenta a tua vida, como você quer prosperidade? Jesus, ele elogiou Pedro e falou, olha, essa é uma revelação boa. As tuas palavras não veio de uma visão humana, mas veio do alto. Jesus falou, olha, eu reconheço essas tuas palavras e também vou te recompensar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a partir de hoje, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, por causa das palavras de Pedro. Palavras têm poder, diga comigo. Pedro recebeu as chaves do reino dos céus por causa das palavras. É importante elogiar, irmãos, desde que o elogio não seja falso. É importante a gente reconhecer os valores das pessoas. É importante a gente fazer com que as pessoas se sintam felizes e que elas conseguiram aquilo por causa do esforço próprio, do seu trabalho. É muito importante. Você, filho, agradece ao seu pai, porque quando você abre a geladeira, querendo ou não, tem lá o que comer, tem lá o que você fazer. Agradece a Deus pela tua caminha quentinha, ou pelo ar-condicionado que está ligado, que você hoje vai aproveitar e vai dormir que nem um anjinho, porque alguém está pagando a conta de luz. A comidinha quentinha que está na mesa, né? Vai lá na mesa, agradece ao seu pai e à sua mãe. Agradece às mãos que fizeram. Agradece às pessoas que compraram. Irmãos, nós precisamos entender que o mundo espiritual mexe com isso. A gente tem que ter capacidade de reconhecer e elogiar o fato daquilo que está nos beneficiando. As pessoas só aprenderam a pegar o lado negativo, o lado ruim, o lado falho, mas o lado bom, o lado que faz, que produz, que mantém,
não reconhecem, não conseguem ver. E o fato de não fazerem isso acaba trazendo impeditivo para suas vidas. Mateus 16, 17, 19, nós lemos, falou sobre isso. Vamos mais adiante. Palavras é importante no mundo espiritual. O que está escrito, enquanto a crítica negativa derruba. A crítica negativa derruba. O reconhecimento eleva a pessoa. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ser pontuadas de maneira que sejam com amor. A Bíblia diz assim, que a disciplina tem que ser dada com amor. Os pastores podem me corrigir. Isso aí está lá em Romanos, capítulo 13. Se você tem que fazer alguma coisa, que essa disciplina tem que ser feita com amor. Mas você só sabe criticar, cara. Você só sabe criticar, mulher. Você nunca consegue ver o lado bom de nada. Enquanto a crítica negativa derruba, o reconhecimento eleva e motiva a pessoa. É importante que você saiba disso. Reconhecer, motivar, incentivar, apontar as qualidades, os acertos, os aspectos positivos. Isso é uma maneira boa de você motivar a pessoa. Fale dos acertos, aspectos positivos. Olha, apontar as qualidades, os acertos, os aspectos positivos é a melhor maneira de incentivar. Vamos ler juntos? A gente vai ver que, do ponto de vista, as pessoas podem ver coisas boas ou coisas ruins. Não negando o fato de corrigir o que está ruim. Nós não estamos negando que tem que ser tratado aquilo que não está funcionando bem. Mas muitas vezes, aquilo que está realmente impedindo é tão pequeno, mas fica mais em evidência do que aquilo que está sendo produzido em maior quantidade. E a gente vê que no caso de Números 13, 30, vamos ler rápido por causa da hora? Números 13, 30, fala no caso de Josué e Caleb. Olha o que diz. Josué e Caleb realçaram o aspecto positivo da terra que foram espiar. Porém, os outros não viram e nem realçaram os aspectos positivos. É aquele tipo de pessoa tão negativa que não sabe ver o lado bom da coisa. Aí, as palavras que dominam são envenenamento para o grupo, para a casa, para a equipe, para a vida, para a alma. Números 13, verso 3, 30. O que diz? Vamos ler, irmãos? Então Caleb, olha aí, enquanto as pessoas só viram problemas, Josué e Caleb viram o aspecto positivo daquilo que poderia motivar a entrada deles para a terra prometida. Corrija os seus erros. Cuidado com suas palavras. Quando você abre a sua boca, veja o que essa boca vai produzir. É muito importante que você entenda que o mundo espiritual é regido. Jesus mesmo falou que as pessoas serão julgadas por aquilo que falam e por aquilo que cometem. Irmãos, se a gente pegar a Bíblia, que é um manual do fabricante, é um manual. Se Deus nos criou, tudo que nós precisamos está onde? Manual, porque nós fomos criados por Deus. A Bíblia é o manual do fabricante. Deus nos criou, então o manual está aqui. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto nós seremos abençoados. Quanto seremos abençoados? Corrija, reveja, reconheça. Comece a liberar da sua boca palavras proféticas. O mundo espiritual é regido pelo poder das palavras, da fé, da ousadia, da determinação. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 13. Olha o que diz. Vamos ler esse último texto da palavra de Deus. Corrija os seus erros em sua vida quando você abre a sua boca. Salmo 34, verso 13. O que diz? O que diz, irmãos? Amém? Eu quero que você feche os olhos em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero que você entenda que essa palavra é para mudar a tua vida tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Quantas coisas estão impedidas, quantas coisas estão travadas. E hoje Deus quer mudar essa sua história. Deus quer mudar essa situação. Sabe, se você está usando a tua boca para impedir processos e bênçãos, você hoje vai pedir perdão ao Senhor. Você pode hoje pedir esse perdão e alcançar essa bênção, porque Deus conhece seu coração. Quantas coisas boas você poderia liberar para a vida dessa pessoa que está ao seu lado, que anda com você, e você não consegue enxergar isso, não consegue ver isso. O poder das palavras. Se você quer uma vida abençoada, mude o seu vocabulário.
mude as suas palavras, mude a maneira como você está agindo com a sua verbalização. Tenha cuidado. Senhor meu Deus e Pai, eu oro por nossas vidas. Espírito Santo, obrigado por essa palavra, porque é revelação do que aconteceu durante essa semana, Senhor, que passou. O Senhor falou no meu coração a respeito do cuidado das palavras, o cuidado que temos que ter para conduzir aquilo que estamos tratando com as nossas bocas. Senhor, abençoa-nos, tenha misericórdia de nós, purifica-nos, Senhor. Pedimos perdão diante de Ti, diante dessa igreja, por palavras ociosas, por palavra de raiva, palavra de intriga, de briga, no momento, Senhor Deus, que não deveríamos jamais ter falado. Perdoa, Senhor. Nós pedimos nessa hora, quebra essa maldição em todas as famílias, Senhor, em todas as vidas dos maridos, das esposas, dos filhos, do patrão, do empregado. Pai, em nome de Jesus, que essa maldição seja quebrada contra o vizinho, contra o amigo, contra o irmão da igreja. Nós renunciamos, nós anulamos, desfazemos toda palavra de maldição que saiu da nossa boca. Porque nós queremos, Senhor Deus, que a vida esteja conosco e não a morte. Queremos que esteja sobre as nossas vidas, Senhor Deus, toda a bênção e não maldição. E nessa noite pedimos, Senhor, em nome de Jesus, anula, desfaz toda palavra de desgraça e nos eleva a um padrão de palavras proféticas, abençoadas, palavras que edificam. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança diante de Ti. Estarei assumindo um compromisso de ter uma boca que só abençoa, que profetiza a Tua verdade, que a Tua justiça se cumpra, Senhor. Peço nessa hora que me purifique, que me limpe de toda maldição, porque a minha boca não servirá aos propósitos dos mal, aos propósitos do que é ruim, mas só do propósito daquilo que edifica, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus.